Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso programa O Melhor da Noite, 18 horas. Olha, você tem um encontro marcado comigo de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30, com o nosso programa O Melhor da Noite, direto aqui da nossa TV Futuro, filiada à TV Cultura. Melhor da Noite, de segunda a sexta-feira, com Gleidson Batalha. Para mim é uma alegria muito grande poder entrar na sua casa. Peço licença mais uma vez, e como eu falei, é uma alegria muito grande. Manda um abraço para você que me assiste de todas as regiões da nossa cidade, você que me assiste aqui de vários municípios aqui do Rio Grande do Norte, de toda a Grande, Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, Ceará, Mirim. É uma alegria muito grande ter você como telespectador e telespectadora do nosso programa O Melhor da Noite. E hoje, terça-feira, hoje nós não teremos quadros, mas nós teremos uma entrevista exclusiva com o capitão Stevenson Valentim, que é pré-candidato ao Senado Federal. Então você não pode perder, no último bloco, uma entrevista com o capitão Stevenson Valentim, que vai falar tudo sobre sua pré-candidatura, sobre os projetos sociais que ele tem feito aqui em Natal, mesmo antes de se tornar pré-candidato, onde ele tem até o dia 5 de agosto, para dizer qual é o partido que ele vai se filiar. Então você, que é a favor da segurança, que é a favor da moralidade, não pode deixar de assistir essa entrevista no bloco com o capitão Stevenson Valentim. Mandar um beijo bem grande, rapidinho, vovó Avani Cavalcante, quanta saudade, vovó Avani Cavalcante, beijo bem grande, está atenada aqui no nosso Melhor da Noite. Marta Machado também, que me assiste diariamente, Dardili Vianney, beijo bem grande, Dardili Vianney. Enfim, são muitas pessoas, muita gente, mas sintam-se todos abraçados por esta família que é a nossa TV Cultura. E vamos agora ver as principais notícias de tudo que está ocorrendo no blog upoder.com. Você não pode deixar de acessar diariamente o blog upoder.com, ficar bem informado, bem informada sobre diversos assuntos. Olha, o blog fala sobre turismo, o blog fala sobre assuntos policiais, o blog fala sobre economia, sobre religião, sobre assuntos internacionais, assuntos da sua cidade, blog upoder.com. Agora, antes de falarmos aqui sobre as notícias do blog upoder.com, ontem nós falamos aqui sobre um grupo de assaltantes, que um deles foi baleado, graças a Deus foi baleado pela PM, e ali que estavam assaltando no cruzamento da Avenida da Integração com o prolongamento da Avenida Prudente de Moraes. E algumas pessoas passaram um WhatsApp para mim criticando o que eu falei em relação aos bandidos. Olha, quer dizer, o bandido, eu não tem como o nosso programa agradar a todo mundo, nem a gregos, a gente não tem como agradar a gregos e a troianos. O que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo? Mas o que nós pregamos aqui é a disciplina e a moralidade. Por exemplo, como é que pode um sujeito que atira em bandido, sequestra, mata para roubar um celular, e as pessoas ainda vão falar que ele é produto do meio? Não concordo com isso. Existem aquelas pessoas que falam, eu aceito, mas eu não concordo. Se fosse assim, não tinha bandido rico, porque o bandido não só é o pobre, não. O marginalzinho não tem que ser só pobre, não. Existe um marginalzinho rico também. Existe aquele que o pai dá tudo para ele, mas ele sai para assaltar. Isso existe aqui no Rio Grande do Norte, existe em qualquer local do Brasil. E também não concordo em que o sujeito é bandido porque nasceu pobre. Existe muita gente que nasceu pobre e são pessoas de sucesso hoje aqui no Brasil. São pessoas de sucesso hoje aqui no nosso estado. Se fosse assim, quem era? Existe muita gente que nasceu rico e hoje é pobre. Então isso não é parâmetro para você dizer se você é bom, para você falar se você é bom ou se você é ruim. Cada um, Deus dá o livre-arbítrio. Agora, uma criança de 8 anos, uma criança de 7 anos, talvez ela não tenha o livre-arbítrio de um adulto que sabe o que quer da vida. Uma criança ela pode tomar um remédio achando que é algo normal e morrer. Mas um adulto sabe que se ele tomar aquele remédio ali em alta dosagem ou um veneno, ele pode morrer.
A criança não sabe. Aí fala-se muito, não, vamos dar educação. Concordo, tem que dar educação. Agora tem que dar educação para o filho do bandido. Você acha que um sujeito com 20, com 24 anos, com 30 anos, já matou várias pessoas, já mata para roubar, tem salvação uma pessoa dessa? Aí é com Deus, aí é questão de religião. Mas aqui na terra, você acha que tem perdão? Um sujeito que mata para roubar um celular. Um celular. Como teve um caso agora em São Paulo, neste final de semana, uma moça, lá em Brasília, o ex-marido matou a mulher a facadas na frente dos filhos porque não aceitou o fim do relacionamento. Talvez tenha salvação em relação a ele com Deus, é diferente. Mas aqui na terra, quer dizer, ele premeditou. E como é que vai ficar as crianças? O trauma dessas crianças que o sujeito matou a mulher porque a mulher deixou. Existem situações na vida que se a mulher deixar o homem, você dê graças a Deus. Porque tem 10 querendo você. Tem situações na vida, aí vale a pena você bater, você matar. Quer dizer, isso é um desequilíbrio tão grande, alguém que faz uma situação dessa. Aí como é que ficam essas crianças agora? Seu pai preso, destruiu a família dele, destruiu a família dela, os pais dela, destruiu a moça. Então que a nossa sociedade tem que repensar seus valores, seus princípios. E voltando a esse assunto que eu falei, em relação ao que eu falei ontem, a revogação do Estatuto do Desarmamento, que também algumas pessoas me criticaram. Mas a questão não é também para dar arma a todo mundo. Não é todo mundo que tem que andar armado. Você precisa saber quem é que vai... Existe um exame psicológico por trás, até porque também tem policiais que não têm condições de andar armado. Não é só a população civil, não. Existem policiais, militares, federais, que não têm condições e estão andando armados. Não é que revogando o Estatuto do Desarmamento, não é que vai estar dando arma para todo mundo, não. Existem casos e casos. Se a pessoa vê que tem um equilíbrio, que é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que não vai beber e andar armada, aí tudo bem que se faça os pré-requisitos, os exames, enfim. Não é para dar uma arma para qualquer pessoa. Então o que eu falei é isso. Agora você não pode defender mais o bandido do que a polícia. Existem jornais aqui no Brasil que defendem mais o bandido do que a polícia. Você já notou que toda bala perdida que mata um civil, o DNA dessa bala sempre foi da polícia, nunca foi do bandido. A imprensa sensacionalista gosta de dizer que ele foi morto com o tiro do fuzil do policial, com o revólver do policial. Não, que a polícia subiu na favela. Mas você queria que a polícia subisse na favela como? Entregando flores? Claro, tem que ser com a arma. Claro, quer dizer, o bandido atira com uma bazuca de cima para baixo e o policial não pode atirar com um revólver 38. E a população, muitas vezes, desses locais, dessas comunidades, vão para a imprensa dizer que quem matou o fulano de tal, Beltrano, foi a polícia e não os bandidos. Então, os valores estão invertidos aqui no Brasil. Os valores estão invertidos. Aí volto, como eu falei ontem, para você, telespectador, para você, aprenda a votar corretamente. Analise o seu voto. Veja quem defende bandido e quem... Tem muitos políticos aqui que são candidatos a deputado estadual, deputado federal, a governador, a senador, que defendem bandidos. Que o partido defende bandido. Você tem que defender os partidos, a população de bem. Você que está me assistindo em casa, que é uma pessoa de bem. Esse sim. Agora existem políticos que defendem bandido. Partidos políticos que defendem os bandidos. Então que você possa repensar em que você vai votar este ano. Ok? Hoje não tive tempo nem de dar as informações do blog poder.com, mas amanhã voltamos aí
com tudo que está ocorrendo ao vivo em online no blog poder.com. Vou um pequeno intervalo, já no último bloco, volto conversando com o capitão da Polícia Militar, Stevenson Valentim, que é pré-candidato ao Senado Federal. Entrevista fantástica, não saia daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A Zieto Home é uma marca para quem adora design e bom gosto para decorar os ambientes. Conforto, qualidade, estilo, exclusividade em cada uma dessas peças. Não faltam inspirações. Sua casa ou empresa mais cheias de conforto e beleza com os sofás, poltronas, cadeiras da Zieto. Zieto Home. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Estamos de volta com o programa O Melhor da Noite e já está aqui comigo o capitão Stevenson, que é pré-candidato ao Senado Federal. Capitão Stevenson, Isso. Boa noite, Boa seja noite. bem-vindo Boa noite ao a nosso todos. programa O Melhor da Noite. Muito obrigado. Sempre bom ser convidado para falar sobre os assuntos que interessam, né, a sociedade. Capitão, hoje o senhor é uma personalidade estadual pelo excelente trabalho que o senhor fez em relação à lei seca aqui no nosso estado. Depois da lei seca, antes de falarmos aí sobre sua pré-candidatura, depois da lei seca, o senhor começou a fazer um trabalho social muito bacana em relação à educação, que foi organizar, assumir uma escola, não é assumir, é dar um apoio a uma escola. Eu chamo ocupar uma escola. Ocupar uma escola. Como é Nessa que surgiu? Pois é, a necessidade. Sempre digo a necessidade. Educação é uma necessidade. Então foi uma ocupação feita por mim e 4 policiais que compraram essa ideia. Não todos compraram, eu tenho 40 policiais na companhia que eu estava. Nem todos quiseram, 4 quiseram. Então a gente fez uma reforma nessa escola, a gente levou para essa escola coisas que não tinha até então. Tornar uma escola limpa, principalmente. Tornar uma alimentação melhor, que foi tudo isso através de palestras. O grande mistério foi como foi feito, né? Porque, na verdade, transformar alguma coisa precisa sair de um ponto. Saiu de um ponto de destruição para um ponto, hoje, de atração para um bairro, que é o Bom Pastor, que é ali próximo à comunidade do Japão. Então, todo esse dinheiro que foi arrecadado, todo o material de construção foi feito, palestras, dada por mim em 2017, e o trabalho, muitas vezes, feito pelas nossas mãos. Eu e dos 4 policiais. Pintura, limpeza, capinar o terreno. A gente teve ajuda também de alguns pais dos alunos, até dos alunos também. E isso fez a escola ganhar outra dimensão. Não passa só a ser uma escola. Passa a ser um local onde as pessoas se identificam agora. Então, até então, a escola era desconsiderada, era mal reconhecida pela própria comunidade ali daquele bairro. E agora a escola é protegida, a escola realmente, todos os eventos do bairro acontecem lá, virou um centro comunitário melhorado. Aula de música, aula de teatro, nos finais de semana isso, viu? Aulas de pintura, para os pais, para as mães, para os alunos, está todo mundo envolvido. Ficou bem bacana o projeto. Mas antes desse da escola, eu sempre dei palestras visando recolher alimentos, recolher ração. Eu escolhi um mês para alguma coisa, o mês dos animais. Então eu dava ração, ou dava palestra escolhendo ração, remédio para animais. Aí se destinava a quem tinha animais, algumas instituições que cuidavam dos animais, eu direcionava para ela. Mês, que era bem maior, isso aí eu dava um prazo bem maior de arrecadação, mês dos idosos. Roupa, alimento, tudo isso, ia para os asilos.
Gente, para quem não conhece, é bom conhecer. Um abrigo de idoso é precário. Na verdade, dá até medo de ficar velho nesse país. Dá até medo de ficar velho nesse país, porque se a gente ficar velho e nossos filhos nos esquecerem, e a gente tiver que ir para uma... que ainda tem gente que ainda com todo esforço, com toda dificuldade, ainda está fazendo alguma coisa para essas pessoas idosas, tem até que aplaudir essas pessoas. Então, direcionava. Caso de dependente químico. Então, esse caso aí do Casa Pessoas que cuidam de dependente químico, para mim foi muito bom, porque eu fiz um link bem bacana de recolher aquelas pessoas que querem ajuda da rua e colocar nessas casas. Como eu ajudo com frequência, dando alimento, dando roupas, através das palestras, então ficaria mais fácil a pessoa que está ali na rua pedir uma ajuda. Eu coloquei até isso na rede social, um senhorzinho que saiu lá da 16, que é a nossa Cracolândia aqui em Natal, saiu lá da 16, pediu ajuda para sair da droga. Aí eu levei, hoje ele me ligou semana passada, está trabalhando como pedreiro, como servente de pedreiro. A gente está devolvendo a ele a capacidade de ser digno, né? Dando trabalho, dando limpeza, dando tudo isso. Por último, agora foi a escola. A escola, eu sempre fiz esses trabalhos sociais. Na verdade, as pessoas dizem, como é que você faz para desestressar? A pergunta que as pessoas me faziam muito, como é que você faz? Você faz yoga, você faz artes marciais, você faz muito esporte, eu gosto de esporte, faço esporte, mas eu me distraio, Batalha, fazendo isso. É uma liberação de hormônio tão grande na corrente sanguínea. Ajudando as pessoas que mais precisam. É prazeroso. Na verdade, é prazeroso, porque é um agradecimento real. Um abraço a uma criança daquela lá da escola não é um abraço mentiroso. É um abraço realmente que a gente sente que é verdade. Porque até então nunca abraçaram a gente. Aquelas pessoas daquela comunidade do Japão nunca quiseram contato com a polícia militar. E a partir daí, eles começaram a se aproximar da gente. Começaram a ver a gente não como inimigo, mas como uma pessoa que poderia ajudar, além do trabalho que já faz de polícia. Agora, capitão, eu lhe pergunto, em relação à educação, em relação à escola, eu soube que lá tudo funciona, a merenda melhorou, o professor não falta. Ainda tem uns problemas com professores. Agora ainda. eu lhe pergunto, o que é que está faltando na nossa educação? Porque o recurso existe. Isso. O professor é concursado, é remunerado, e muitas vezes nas escolas estaduais o professor falta, os estudantes ficam nos corredores. Já na escola privada tudo funciona. Isso. O que é que falta? Será que não está faltando disciplina? Também. Está faltando ordem, está faltando disciplina, mas está faltando, sabe o quê? Está faltando uma atenção. Está faltando uma atenção para a gestão. Você disse aí, 5% do PIB é destinado para quê? Para a educação. Como é que esse PIB é distribuído dentro da educação pública? O senhor sabia que é 36 centavos para alimentar uma criança? Sabia disso? A pessoa sabe disso em casa? Só sabe que a criança, se for... Aí querem mudar a educação com a mesma escola, com o mesmo prédio, com os mesmos professores desmotivados. Desmotivados e tem até razão. Além de ganhar pouco, tem que lidar com a situação que ele não foi preparado, com violência dentro da escola. O professor ele não foi preparado para lidar com a situação de violência dentro da escola. O professor, é porque se discute muita besteira e não se discute a verdade. Vamos discutir gênero, vamos discutir isso, vamos discutir aquilo. Vamos discutir primeiro as condições de trabalho. Vamos discutir primeiro que escola é essa que não atrai ninguém. Vamos discutir depois o método, que está totalmente ultrapassado. Hoje a gente vive na tecnologia que vai tão distante e a gente está ainda na coisa primata da educação. Então, o que é que faz uma criança hoje permanecer na escola? Se for escola pública, ainda é alimentação. Ainda, mesmo precária. Com 36 centavos ou 60 centavos, dependendo se ele for da mais educação se for do tempo normal, é esse valor. Pelo menos eu sei porque agora eu estou dentro da escola. O método ainda é ultrapassado, escola sem ar-condicionado, quente, escola que as pessoas não se sentem seguras, não se sentem felizes, não se sentem bem com a sujeira, tudo mal pintado, mal acabado. Não adianta só reformar, dar aquela garimpada ali, melhorar uma coisinha, tirar uma teia de aranha, bojeitar uma telha, não. É uma manutenção constante, é uma presença constante, é uma fiscalização constante. Eu acho que é má gestão, tenho certeza, má gestão, descaso com a educação. E se as pessoas soubessem que a educação pode ser a solução para a segurança, pode ser a solução, é a solução para a segurança, é a solução para a saúde pública, é a solução para a cidadania, é a solução para qualquer problema, é a educação. Capitão, vamos falar sobre política. Como é que surgiu a sua pré-candidatura
ao Senado, tendo em vista que é um fato novo aqui no Estado, inclusive todas as pesquisas, o senhor já está bem situado nas pesquisas. Pois Como é que é, surgiu eu nem disse, né, que sou candidato ainda, sou pré-candidato. Eu só me descompatibilizei, viu? Para poder pensar, até o dia 5 para pensar. Então, dia 5 vão saber a resposta. De uma forma ou de outra, para sim ou para não, se entra ou não. É assim, como surgiu isso? Surgiu de alguém começando nas redes sociais, Stevenson para aquilo, Stevenson para aquele outro, Stevenson governador, Stevenson deputado, Stevenson senador. Começou alguém, isso já veio desde 2016, eu acho que vocês não lembram, Sim. mas 2016, se alguém pesquisar aí na internet, bota lá no Google, o capitão Stevenson foi assediado por muitos partidos para ser pré-candidato ou candidato naquele momento para prefeito de Natal, coisa que eu não quis naquele momento. Me falaram uma frase bem repetida na política, cavalo selado. Só passa uma vez, né? Sim. A oportunidade é essa é a sua janela. Corra, aproveite. Naquele momento eu disse, tá bom, não quero. Não vou aproveitar, o cavalo vai passar. Voltou agora com a intensidade agora maior, porque a intensidade não é de poucos que queriam, poucos que eu digo partidos, diretórios. Agora é de muita gente pelas redes sociais, é muita gente que me encontra. Aqui mesmo, quando eu cheguei aqui, as pessoas perguntaram sobre esse assunto. E eu estou pensando, estou avaliando. Então foi essa a intenção ou se não, a escolha de descompatibilizar. E estar pensando, estar tendo essa possibilidade. Isso, para tendo essa possibilidade de entrar ou não na política. Quem é o candidato a presidente da República do capitão Stevenson? Não, eu sempre digo que meu voto é secreto. Parece ser grosso, parece ser rude, não quero ser isso com o senhor, não quero ser isso com as pessoas, mas eu tenho um pensamento. Por que você me pergunta isso? Para eu induzir as pessoas a pensarem no candidato que eu quero? Tem vários candidatos, pesquisem cada um, procurem saber a vida de cada um. Nem tem um candidato para presidente, nem tem um candidato para governador, não tem um candidato para nada. Cada um procure saber em quem vai votar, pesquise. Gente, isso é sério. Sério, você tem capacidade de pensar, você tem capacidade de raciocínio, você tem hoje instrumentos de pesquisas eficientes, você não precisa nem ligar a televisão mais, nem o rádio. Da palma da sua mão você pesquisa quem você quer. Você entra no site do TJ, você entra no site do STF, você entra no Serasa, você entra onde você quiser, portal Transparência. Você pesquisa a vida do seu candidato todinho. Aí você vai ver o que ele fez, o que ele faz e se é verdade o que ele está dizendo que vai fazer. Então tem gente que promete muito, isso aí já desacreditou a gente. Eu não faço promessa, eu sou de ação, eu sou de execução. Para fazer escola não fiz nenhum processo escrito, planejando alguma coisa. Eu fiz e depois eu escrevi. Eu fiz o inverso. Normalmente foi assim com a Lei Seca também. Eu faço, depois eu escrevo. Eu faço a coisa acontecer, depois eu vejo a parte escrita, a parte literária. Por isso que eu não lhe digo, não me trate isso como mal, não sou contraditório, vou permanecer nessa linha. Se entrar para a política, por que você não se coliga? Seria uma próxima pergunta. Por que você tem dificuldade de escolher um partido? Justamente por esse processo de coligação. Eu não gosto de gente oportunista, gente que se aproveita das coisas dos outros, gente que utiliza as coisas dos outros, gente que só quer sua amizade porque a senhora tem um carro, porque você tem uma fama, porque você tem... É assim que acontece na sociedade, é assim que acontece na política. Gente desse nível tem que ficar longe. Cada um faça a sua parte. Se você é o que é, então mostre para as pessoas o que é. Você não precisa de mim para se promover. Nem eu preciso do senhor para se me promover. Eu cheguei até aqui sozinho. Eu cheguei até aqui só, sem ajuda de seu ninguém. De nenhum político, de nenhum padrinho, de nada. De nenhum gabinete, de ninguém. Capitão, e para terminarmos a nossa conversa, o senhor sendo eleito senador, o senhor vai lutar para a revogação do Estatuto do Desarmamento? Não, na verdade, olha só, isso é uma questão bem bacana de proibir é a pior forma que tem para a sociedade. Você dizer sim, você dizer não, eu creio que você dá condições para a pessoa escolher. Muito boa pergunta sobre a questão do desarmamento. Eu não sou contra desarmar e nem sou contra armar. Eu sou contra você ter uma capacidade de usar alguma coisa. Capacidade que eu sempre falo, para as pessoas entenderem, ficar bem claro, é o seguinte. Tem gente que a senhora conhece, tem gente que o senhor conhece, que não tem capacidade de tomar um copo de cerveja, que toma uma grade. Tem gente que não tem capacidade de ter um celular, que não consegue passar uma hora, passa o dia todinho. Tem gente que não tem capacidade nem para casar, porque vive traindo. Tem gente que não tem capacidade de ter um veículo, porque bebe, dirige a cavalo de pau, sobe meio fio, transgride todas as regras de trânsito.
Porque o individualismo dele sobrepõe o coletivo. Então, arma é a mesma coisa. Para quem não tem arma e pensa que vai ter uma arma para se defender, cuidado. Porque tem gente que não tem capacidade psicológica, não tem treinamento, não tem nenhum tipo de preparo emocional para ter uma arma. Quer ver só uma coisa? Primeira briga de trânsito, você é armado, o que é que você faz? Mas, capitão, não é todo mundo assim não. Ótimo, eu estou falando de capacidade. Se a senhora tem, se o senhor tem, eu já disse, o senhor compra um tanque de guerra e vai andar. Agora, tem gente que compra um carro melhor, uma Land Rover, e quer ser melhor que todo mundo. Tem gente que compra um carrinho melhorzinho, já se acha. Imagine com a arma que dá um poder sobrenatural ao ser humano. Fala o seguinte, tira uma arma do vagabundo, tira uma arma do elemento lá, do marginal, para ver como é que ele fica bem calminho. Capitão, e para finalizar rapidamente, diminuição da maioridade penal para 16 anos. O senhor é a favor ou contra? Vamos lá. Falei de educação, não falei? Eu já disse isso na rádio, vou dizer aqui. Se o senhor dá condições normais ou condições iguais, as condições vão ser iguais em educação, escola boa, de qualidade, com alimentação boa, com professores motivados, prédio limpo, uma escola que realmente o aluno fique dentro. Você dá esporte, você dá lazer, você dá dignidade e você ainda dá uma assistência, que eu falo, assistência não é dar dinheiro a ninguém não, é dar uma assistência psicológica aos pais, porque tem gente que não tem capacidade para ser pai nem mãe. Aí sim, eu sou a favor de igualdade de pena para todo mundo, de redução, prende até com 1 ano de idade. Pronto, trata igual a todo mundo. Agora o que não pode é a redução da menoridade criminal, a menoridade penal, só servir para quem? O senhor sabe uma estatística bem interessante? Sabe quantos presos tem com 19 anos em Alcaçuz? É uma estatística que ninguém sabe. Mas o grosso dos presos em Alcaçuz tem 18, 19 anos. Eram pessoas analfabetas que deveriam ter estudado. Sabe quantas crianças estão morrendo hoje com arma na mão? Fumando pedra de crack agora? Se passar, precisa ir longe não, bem aqui perto. Aqui no coqueiro, nos coqueiros. Não precisa ir longe não, vale e veja quantas crianças tem no sinal. O senhor acha que uma criança dessa vai ser o quê? Me diga uma coisa, o senhor que está me vendo aí, o senhor acha que uma criança que não tem educação, não tem higiene, não tem asepsia, não tem pai, que o pai não sei nem cadê, não tem mãe, não teve nenhum tipo de regra nem limite, o senhor acha que ele vai ser um doutor, um repórter, um capitão da polícia? Político. Ele vai ser vagabundo, amigo, bandido. Capitão Stevenson, mais uma vez, infelizmente nosso tempo se esgotou. Quero agradecer a sua participação, quero deixar em suas mãos o mais novo livro do empresário Adalto Medeiros e que o senhor possa voltar quando se decidir, depois do dia 5, já com partido, ao nosso programa Melhor da Noite, para darmos aí até continuidade a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Eu que agradeço sempre e digo para as pessoas que pensem bem, avaliem, conheçam seus candidatos, não estou falando por mim, estou falando por todos, pesquisem lá o nome de todos os candidatos. Hoje tem o Google diz tudo sobre todo mundo. Espero ter esclarecido sobre a questão da arma ou não arma. Não sou contra e nem sou a favor. Sou a favor que você avalie se tem capacidade ou não. Porque se você não tiver, eu digo isso até para a polícia militar, tem gente que não tem capacidade de estar na polícia hoje. Psicológica para estar lá dentro. Então, pensem, avaliem, raciocinem, escolham bem, porque é um reflexo que vai ter até... O que a gente chegou até aqui foi de decisões não bem tomadas atrás. Tá bom? Que beleza. Capitão Stevenson, pré-candidato ao Senado da República. Agradeço a sua audiência e até amanhã, querendo Deus. Esqueça o mal, faça só o bem. Tenha extraordinária noite. Até amanhã. Cheguei, e agora estou